Olá novamente, estamos aqui continuando nossas videoaulas, continuando com a nossa videoaula do nono ano. Essa aqui é a sexta aula do nono ano e nós estamos falando aqui sobre Revolução Russa. Revolução Russa que para muitos foi um sinal de esperança, um sinal de que você teria uma alternativa ao capitalismo, um sinal de que você poderia ter uma alternativa que seria uma sociedade que tratasse todas as pessoas iguais, que tratasse todas as pessoas de maneira humana e que não fizesse essa desigualdade social, essa concentração de renda que nós observamos no capitalismo. Ao mesmo tempo, essa também foi uma revolução que marcou também um grande medo, um medo de que iria se perder essas conquistas, iria se perder esse lado bom que nós temos nessa sociedade capitalista, nessa sociedade ocidental, no qual nós temos liberdades individuais e nós temos aqui a democracia se estabelecendo como um valor universal. Então, de um lado, nós temos a esperança de um modelo melhor, de uma sociedade melhor. De outro lado, nós temos o medo da perda do lado positivo do capitalismo, do lado positivo dessa sociedade ocidental, no qual nós tivemos as liberdades individuais e a democracia se tornando valores universais incontestáveis dentro dessa sociedade que continua desigual, continua com uma concentração de renda e continua com todas as suas dificuldades. Mas aqui nós vamos ter agora o início de uma concorrência que vai lidar com todo o século, vai pegar todo o século XX e a partir disso, né, é muito importante a gente compreender a Revolução Russa, porque a Revolução Russa vai ser o primeiro passo daquilo que vai ser de fato o século XX, daquilo que vai ser a lógica do século XX a partir de agora. Então nós temos aqui a Revolução Russa acontecendo a partir de 1917 e o personagem principal da Revolução Russa é exatamente esse daqui, é o Lenin. Lenin que vai ser o líder da Revolução Russa, Lenin que vai ser ali aquele cara que vai ser considerado o pai fundador da União Soviética e o pai fundador da Rússia moderna que nós temos hoje. Lenin que vai ser aquele que então vai defender essas ideias socialistas, vai defender essas ideias inspiradas em Marx e a partir disso vai transformar um país que era medieval, um país que era agrário, com uma população que é totalmente miserável, analfabeta, e vai transformar numa das maiores potências do mundo, uma das duas grandes potências do mundo no século XX. O que nós vamos acompanhar aqui então durante esse capítulo e essa videoaula vai ser exatamente esse processo de transformação dessa sociedade, de umas sociedades mais atrasadas do mundo, de umas sociedades mais arcaicas do mundo, para uma das maiores potências que o mundo já viu. O que nós vamos ter aqui então? Primeiro, o Império Russo. Um Império Russo aqui que tradicionalmente vai de 1721 a 1917, ele aqui é um império de imenso tamanho. Ele é um imenso território. Então nós temos aqui 22 milhões de quilômetros quadrados de território, um território gigantesco. Um território gigantesco que nós temos que considerar que parte dele é a Sibéria, parte dele está ali no polo, no nosso polo norte, então parte dele está congelado, mas ainda assim é um imenso território. Nós temos ali 150 milhões de habitantes, então nós temos também uma população gigantesca, mesmo para a época. Nós temos ali uma sociedade que está dividida em dezenas de etnias, nós temos ali uma quantidade enorme de línguas, uma quantidade enorme de culturas e tradições dentro desse mesmo território. Então nós temos um território que é multiétnico, nós temos um território que é gigante, complexo de ser administrado, com diversas culturas dentro dele. Não dá para a gente falar nesse momento, e não dá para a gente falar, mesmo agora, que existe uma única Rússia. O que nós podemos falar é que existe um país chamado Rússia, mas esse país chamado Rússia tem características bastante parecidas com um país chamado Brasil também. Nós somos um país multiétnico, nós temos uma quantidade enorme de culturas dentro do nosso país, nós temos uma quantidade enorme de línguas que são faladas dentro do nosso país e a Rússia é o mesmo caso. É o mesmo caso, então nós temos que tratar aqui um país que é complexo. E esse país aqui, ele está dentro de uma monarquia absolutista nesse momento. O czar tem poder absoluto e o czar não só é o líder político, é o líder da economia, mas ele também é, de certa forma, o líder religioso que nós vamos ter aqui. Ele tem, de fato, o poder absoluto na mão. Apesar da igreja
ortodoxa aqui, ela ser uma entidade muito poderosa, nesse momento o czar tem um poder religioso, ele tem um peso religioso muito grande também dentro da Rússia. Ele é um líder absolutista de fato. Então nós temos aqui uma sociedade que é agrária, uma sociedade que vive da agricultura, que vive da exportação de produtos agrários. Nós temos aqui uma sociedade com 80% da população no campo, então pouquíssimas pessoas viviam nas cidades, mas essa é uma realidade que ao longo do Império Russo vai se alterando, principalmente quando nós chegamos aqui no século XX, e no século XX a Rússia vai ter ali uma industrialização tardia, então as cidades vão começar a receber gente para trabalhar nessa indústria. Mas a maior parte da população é analfabeta, a maior parte da população vive na miséria e a maior parte da população passa fome. Então nós temos uma sociedade que é extremamente desigual e temos uma sociedade aqui que tem uma concentração de renda muito grande. Uma porcentagem muito pequena da população tem todos os privilégios, tem toda a renda na mão dela e o resto da população é miserável e passa fome. Muito parecido, então, com a sociedade brasileira. Uma concentração de renda muito grande e o resto da população com nada. A sociedade brasileira hoje, vamos lembrar, é uma sociedade no qual 1% da população brasileira tem ali entre 43% e 47% do PIB brasileiro. De toda a renda que o Brasil tem, vai para esses caras. Nós temos ali essa mesma 1% com cerca de 45%, 50% de todas as terras do Brasil. Então, nós temos uma concentração de terra muito grande na mão do 1%. O que fica para o resto? Quase nada. A maior parte da população brasileira sobrevive com um salário mínimo entre 500 e 1.000 reais por mês. É isso que nós temos e essa é a realidade que nós temos aqui. Uma sociedade de analfabetos, uma sociedade de miseráveis, uma sociedade de gente passando fome. E isso daí, então, é o quadro que nós vamos ter para começar a nossa Revolução Russa. Este quadro aqui, então, vai ser comandado pelo nosso czar aqui, nosso bom Nicolau II. Nicolau II aqui, que se considerava um ótimo czar, um ótimo governante, que se considerava aqui uma pessoa que era educada, que era ali moderna, que iria modernizar a Rússia e transformar a Rússia nesse país agrário num país europeu, num país moderno e civilizado. Essa dinastia dos Romanov aqui, então, ela vai ser marcada por alguns escândalos, mas ela vai ser marcada também por esse cara aqui, Rasputin. Rasputin vai ser um líder religioso, vai ser um líder mítico que vai utilizar os seus poderes misteriosos para conseguir ajudar o casal real a salvar a vida do filho deles e conseguir aqui um herdeiro. A partir do momento que Rasputin consegue, então, salvar a família real e dar um herdeiro à família real, ele vai ganhando poder e ele vai utilizando esse poder ali para ter uma grande influência na corte, uma grande influência política, uma grande influência, mas acima de tudo religiosa, e ali vai se tornando ali uma espécie de líder religioso dentro da dinastia Romanov. Rasputin vai ser considerado um dos grandes vilões da dinastia Romanov, justamente pelo poder que ele vai ter ali em cima da família real e dos nobres ali. Então nós temos uma família real que, por um lado, quer se modernizar, quer tornar a Rússia civilizada, e de outro lado, acredita então nesse líder religioso que é capaz de milagres, de fazer milagres por eles. A Rússia, então, de um lado você vai ter uma nobreza que tem todo o luxo, toda a pompa, toda a circunstância, e de outro lado você vai ter uma população que é miserável e mal tem aquilo que comer, que tem péssimas condições de trabalho, que tem péssimas condições de vida. Nós temos então aqui uma característica muito importante desse Império Russo nesse momento, que vai ser uma industrialização tardia. A Rússia vai começar a se industrializar praticamente no século XX, ela vai se industrializar a partir de empréstimos estrangeiros, então isso vai fazer com que a Rússia esteja nesse momento extremamente endividada, mas extremamente dependente do capital externo. A Rússia não tem dinheiro para fazer as suas indústrias, então ela empresta dinheiro. Isto vai causar uma dependência e uma dominação por parte das potências estrangeiras na Rússia. A Rússia, então, ela fica na mão dessas potências estrangeiras, principalmente a França, principalmente a Inglaterra, principalmente a Prússia. Então, nós temos aqui as potências estrangeiras, elas conseguindo dominar economicamente a Rússia a partir de empréstimos, a partir do momento
momento que nós temos um país endividado. O Brasil é o mesmo caso, nós temos uma dívida externa enorme e a partir dessa dívida externa enorme nós não temos como nós investimos na nossa indústria porque a gente tem que pagar a dívida. Isso daí é o que se chama superávit primário. Então nós temos aqui uma industrialização sendo formada e a partir do momento que a industrialização é formada, nós temos aqui a formação do proletário, uma formação de um grupo que é aquele trabalhador de fábrica. E aquele trabalhador de fábrica que está trabalhando naquelas condições. O salário é miserável, nós temos ali uma média de 12 horas de trabalho, mas nós temos tranquilamente pessoas trabalhando de 14, 16 horas por dia. Nós temos aqui maus tratos, era muito comum na Rússia, nesse momento aqui, a pessoa sofrer castigos corporais, castigos físicos, caso ela errasse na indústria. Nós não tínhamos nenhuma lei trabalhista de proteção à pessoa, então se a pessoa se ferisse, se a pessoa ficasse doente, não importa, manda ela embora, chama outra para o lugar, não tem problema nenhum. A pessoa perdeu o dedo na máquina, não importa, manda embora, chama outra para o lugar. A mulher está grávida e não pode mais trabalhar, não importa, manda embora, chama outro para trabalhar. Não há leis trabalhistas, não há proteção alguma nesse momento aqui. E nós temos aqui uma alimentação muito ruim, nós temos aqui o preço do alimento, que já é caro na Rússia, e nós temos aqui moradias muito precárias, principalmente nas cidades. As cidades, então, elas vão ter uma proliferação de doenças justamente por causa dessas moradias precárias nesse momento aqui. E a partir do momento que nós temos todas essas condições da maior parte da população, nós vamos ter aqui a formação de grupos anarquistas e grupos socialistas que vão ali começar a divulgar essas ideias de uma alternativa, de críticas ao poder do czar, de críticas à monarquia absolutista, mas de uma sociedade alternativa que trate as pessoas de maneira humana, que dê direito às pessoas e retire as pessoas dessa situação de miséria e fome o tempo inteiro. O que nós vamos ter aqui, então, é uma formação de uma oposição ao czarismo, uma oposição a esse monarca, esse rei com poder absoluto. A maior partido de oposição, então, vai ser o Partido Social Democrata. Esse Partido Social Democrata, que, entre outras pessoas, vai estar o Lenin, ele vai ter as suas ideias inspiradas no marxismo. O Marx, então, ele vai dizer que a sociedade ela tem que ter graus de evolução e a partir desses graus, a partir desses degraus que ela vai indo de evolução, ela vai melhorando e ela vai chegando a uma sociedade perfeita. Essa sociedade perfeita seria a sociedade no qual todas as pessoas seriam tratadas iguais e todas as pessoas teriam os mesmos direitos, todas as pessoas teriam acesso aos mesmos recursos. Então, todos nós teríamos pouco, mas aquilo que nós precisamos para sobreviver. Nós teríamos todos garantia de que teríamos alimento, garantia que teríamos uma boa casa, garantia que teríamos educação, garantia que teríamos saúde, garantia que teríamos segurança. Uma sociedade no qual nós não temos uma porcentagem mínima com tudo e uma maior parte da população com nada. Então, o que ele está oferecendo aqui é uma alternativa e é essa alternativa quem vai inspirar aqui os nossos movimentos aqui contrários ao czar. Nós vamos ter aqui dentro desse partido aqui, que vai ser o maior partido de oposição ao czar, nós vamos ter aqui conflitos e divisões internas. Vamos lembrar aqui que esses partidos aqui, eles eram clandestinos. O czar aqui, ele perseguia esses partidos e se você falasse alguma coisa contra o czar, a grande possibilidade é que você terminasse morto ou exilado. Mas dentro desse partido clandestino, nós vamos ter aqui uma divisão interna. Nós vamos ter aqui os mencheviques, que é uma parte do partido ali, uma minoria aqui dentro do partido, que vai falar sobre a aliança com a burguesia, vai defender uma aliança com a burguesia. Ele vai dizer que a partir do momento que os operários se aliem com esses burgueses, esses donos de empresas, esses empresários, esses comerciantes ricos, eles conseguiam ali, a partir dessa aliança, retirar o czar e tentar modernizar a Rússia. Ao passo que nós temos os bolcheviques, que eles olhavam que a única solução seria a luta revolucionária, seria uma revolução de fato. Seria você transformar a sociedade, você destruir tudo aquilo que está ali e construir algo novo.
Nós vamos ter aqui então, como antecedentes da Revolução, nós temos o absolutismo monárquico, esse absolutismo então vai ser um problema. Nós temos aqui a ausência de liberdades individuais, qualquer pessoa que criticasse o czar então ou era morta ou era exilada. Nós vamos ter aqui a Igreja Ortodoxa monopolizando o ensino. Para você saber ler, para você saber escrever, você teria que participar aqui da Igreja Ortodoxa, e uma igreja aqui que estava a partir disso concentrando os privilégios nela, os privilégios da educação, os privilégios da escrita, os privilégios de saber escrever e ter acesso ao conhecimento. Nós temos aqui uma concentração de terras muito grande. Os nobres na Rússia, então, eles eram donos da maior parte da terra. A concentração na Rússia nesse momento aqui, concentração de terra na Rússia nesse momento aqui é muito maior do que a concentração de terra que nós temos no Brasil hoje. Nós temos aqui os camponeses sendo explorados de maneira feudal. A maior parte dos camponeses aqui, então, ele vai ser servo. Eu estou falando servo no sentido medieval. Servo no sentido de que, por constituição, por lei, ele é preso à terra. Ele vai ter um contrato e ele não pode sair daquela terra que ele está cultivando, e ele tem que pagar os impostos, ele tem que pagar aquilo que é devido ao senhor dele todos os anos, todos os meses. Então, se uma pessoa quisesse ser outra coisa que não fosse um agricultor, ela não poderia. Se ela quisesse sair da terra, se ela quisesse sair da propriedade no qual ela nasceu, no qual ela está ali com um contrato formado e ela tem, por obrigação ficaria, ela não poderia. Ela seria uma pessoa fugitiva, ela poderia ser presa e executada. Nós estamos falando aqui de servidão medieval mesmo. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que não tem direitos de sair do local onde é que ela nasceu. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que nasceu num local onde é que a família foi agricultora, ela está condenada a vida dela a ser agricultora. Ela não tem escolha sobre a própria vida. E nós, por último aqui, nós temos aqui a guerra com o Japão. O Japão e a Rússia vão entrar em guerra pela região da Manchúria, pela região ali da Coreia, e a partir do momento que eles entram em guerra sobre essas duas regiões ali, a Rússia, como tem um exército que é muito atrasado, sem armas modernas e sem uma organização moderna, ela vai tomar ali uma lavada do Japão, e a partir disso ali vai ficar estampado na cara de todo mundo ali que a Rússia está atrasada, está extremamente atrasada. E ela tem uma organização que é uma organização militar e uma organização social que é comandada por um bando de incompetentes, um bando de ricos, um bando de nobres que não sabe exatamente o que eles estão fazendo. A partir disso, a partir dessa guerra com o Japão, o que nós vamos ter aqui é uma revolta, chamada Revolta de 1905, e nessa Revolta de 1905, as pessoas vão ali fazer uma carta de reivindicação e vão fazer um abaixo-assinado com milhares e milhares, milhares e milhares e milhares de assinaturas. Essas reivindicações vão desde reforma agrária ao fim da censura ao livre pensamento e à livre expressão dentro do Império Russo. Nós vamos ter aqui a exigência de melhores condições de vida e a exigência de melhores condições de trabalho. O que é a resposta do czar? Nós temos ali os russos, então, tentando negociar, tentando fazer reivindicações para o czar para melhorar as condições básicas de vida da Rússia. A resposta do czar aqui foi o chamado Domingo Sangrento. Domingo Sangrento foi mais ou menos, então, nosso czar aqui mandando as tropas marcharem sobre essas pessoas ali que estavam indo entregar a sua carta de reivindicação para eles. Essas pessoas, então, foram cercadas, e a partir do momento que o exército cercou essas pessoas, o exército não prendeu essas pessoas. O exército executou essas pessoas. As pessoas, então, foram executadas. Nós tivemos ali, então, um massacre, o genocídio de milhares de pessoas. E essas pessoas aqui que estavam ali tentando negociar com o seu czar ali, elas foram mortas pelo exército mandado pelo czar. Isso não foi só um momento. Houve uma série de revoltas nesse momento aqui na Rússia. Essas revoltas aqui por todo o território russo tiveram a mesma resposta. O czar mandava as tropas e massacrava a população que estava ali, muitas vezes tentando fazer reivindicações, tentando negociar com esse czar para tentar melhorar o básico da vida deles. Nós temos então uma população que é perseguida,
uma população que é morta por toda a Rússia para tentar ali segurar o poder do czar, para tentar ali que o czar conseguisse manter o controle sobre essa população. Então qualquer pessoa que tentasse negociar, qualquer pessoa que tentasse criticar o czar, então ela era perseguida e morta. Nós vamos ter aqui mulheres, crianças, velhos, não importa. Se você tivesse ali associado a uma pessoa que fosse da família de uma pessoa que criticasse o czar, você poderia ali ser colocado na frente de um pelotão e executado nesse momento aqui. Nós vamos ter então milhares de pessoas sendo executadas pelo czar e a partir disso nós temos ali os nossos domingos sangrentos, esses fatos, esses momentos no qual o czar vai abafar as revoltas, abafar qualquer crítica dele a partir do sangue e a partir da execução dos críticos dele. Nós vamos ter aqui a Rússia, então, entrando na Primeira Guerra Mundial. E a Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial mais por uma pressão externa do que qualquer outra coisa. Afinal de contas, a Rússia, ela devia dinheiro e ela era controlada economicamente por essas pessoas, por essas potências do qual ela estava devendo dinheiro. A Rússia, então, ela entrou no sistema de alianças. Esse sistema de alianças, então, que tinha como função antes de manter ali a paz na Europa, agora vai obrigar a Rússia a entrar na Primeira Guerra Mundial. A Rússia vai entrar nessa Primeira Guerra Mundial e ela vai mobilizar 13 milhões de pessoas para o fronte de guerra. Então nós estamos falando de um exército de 13 milhões de pessoas, um exército gigantesco, mas um exército que você vai precisar alimentar, que você vai precisar armar, que você vai precisar dar roupas, que você vai precisar sustentar. Inicialmente se achou que o conflito da Primeira Guerra Mundial ia acabar em alguns meses, mas o conflito passa a durar anos. Então você tem ali uma sociedade que já está endividada, uma sociedade que já está em crise econômica e já não está conseguindo se aguentar mais, tentando que sustentar então um exército enorme no fronte, com derrotas seguidas e com a morte de milhões de pessoas. Então, diretamente no fronte ali, nós vamos ter ali cerca de 1,7 milhões de pessoas morrendo no fronte de combate, mas por toda a Rússia, pela questão da miséria, pela questão da fome e pela crise econômica causada, por isso nós vamos ter ali, alguns dizem no número de 5 milhões de pessoas que são mortas direta ou indiretamente por causa desses esforços de guerra da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial vai ter como reflexo também a destruição dos meios de transporte, vai ter como reflexo também a destruição da produção agrícola. A produção agrícola não vai conseguir dar conta de manter esse exército e de alimentar a população. O que vai acontecer então é a inflação, de um lado, o aumento dos preços do produto em geral, dentro de toda a Rússia, mas de outro, o aumento dos preços dos alimentos. Justamente porque nós não temos, então, mão de obra e nós não temos aqui as ferramentas para produzir os alimentos. Os alimentos vão ficar, então, cada vez mais raros, vai ficar cada vez mais difícil encontrar alimento na Rússia. Então, essa população que está passando fome agora vai ter que comprar alimentos cada vez mais caros. O que nós vamos ter, então, aqui é a Rússia, de um lado, participando da Primeira Guerra Mundial, de um lado, mandando um exército enorme, então, para a Primeira Guerra Mundial, lutando e perdendo, lutando e sofrendo seguidas derrotas dentro da Primeira Guerra Mundial. E agora, então, nós temos um czar que está enfrentando uma crise enorme e está enfrentando uma oposição que não adianta mais você tentar massacrar, não adianta mais você tentar prender as pessoas. É tanta crítica, é tanta oposição, que o czar ele se vê obrigado a abdicar do trono em 15 de março de 1917. E isso vai marcar, então, o início da Revolução. Vai marcar, então, o czar saindo do poder, e a partir do momento que o czar sai do poder, o que nós vamos ter aqui é um governo provisório, que é um governo de moderados, um governo de socialistas moderados. Esse governo provisório ele vai tentar fazer algumas medidas para tentar atender as demandas da população, atender os pedidos da população. Então nós temos aqui redução de jornada de trabalho, nós temos aqui anistia dos presos políticos exilados, por exemplo, Lenin, que vai voltar para a Rússia nesse momento. Nós temos aqui a garantia dos direitos individuais fundamentais. Então, esses direitos
que são da pessoa, de livre expressão, direito à propriedade, direito à vida, agora vão passar a ser garantidos aqui nesse momento aqui, e nós vamos ter aqui a manutenção da participação da Rússia. Então, esse governo, ele de um lado tenta atender as demandas, de outro lado, ele mantém a Rússia na Primeira Guerra Mundial e ele não consegue, então, dar uma resposta para esses problemas que a Rússia está tendo nesse momento. A Primeira Guerra Mundial é o problema mais evidente, mas a Rússia tem diversos problemas nesse momento aqui, que esse governo aqui, apesar de tentar atender as demandas, não vai conseguir. Então, nós vamos ter aqui um governo que vai ter curta duração, em alguns meses aqui ele vai ser retirado do poder, e a partir do momento que ele é retirado do poder, nós temos início ao governo do Lenin. O Lenin volta, o Lenin organiza o seu grupo, e a partir disso ele faz uma revolução, dá um golpe e toma o poder. Agora, o que o Lenin vai fazer a partir do momento que ele toma o poder? Primeira coisa, ele vai retirar a Rússia da guerra. A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, e isso vai ser um marco da Primeira Guerra Mundial. A Rússia sai, os Estados Unidos entra para garantir a vitória da Inglaterra e da França, e nós temos aqui o confisco das propriedades privadas. Então, aquelas propriedades dos nobres, aquelas propriedades da Igreja Ortodoxa, que formavam aquela concentração de terra enorme, elas vão ser confiscadas pelo Estado e agora elas vão ser redistribuídas na marra. Nós temos aqui uma intervenção econômica, ele vai intervir, ele vai ali botar o dedo na economia diretamente, ele vai nacionalizar os brancos e as fábricas, e ele vai formar que agora vai ser uma tradição russa, que vai ser o planejamento de todos os setores econômicos. O que é esse planejamento? Você vê o que a sociedade está planejando e está dizendo, ó, o setor do ferro vai ter que produzir tanto. Eu estou estabelecendo uma meta para esse setor de produção do ferro. Então, eu organizo o setor de ferro, eu estabeleço uma meta para ele, nós precisamos nesse mês de tantas toneladas. Então, esse setor da economia vai ter que produzir tantas toneladas para as outras indústrias conseguirem trabalhar. Esse é o mínimo que você tem que produzir. Não conseguiu trabalhar, não conseguiu fazer esse mínimo, tem algum problema, vamos lá. A pessoa, houve corrupção, houve um burocrata que não está trabalhando direito. Vê qual que é o problema, soluciona o problema. Nem que seja no pelotão de fuzilamento, mas você soluciona o problema. O que a Rússia vai fazer então aqui é planejamento estratégico. Planejamento estratégico para desenvolver o país. A partir disso, então, nós temos aqui Lenin no poder. Essa pessoa aqui que foi exilada, que foi um dos críticos do czar que foi exilado, ele volta e ele se coloca no poder e, a partir disso, nós temos uma reorganização da Rússia. O problema é que essa reorganização da Rússia também vai ter que solucionar os problemas que estão sendo causados, mas ele vai ter uma oposição que é externa. Nós temos ali as potências europeias e os Estados Unidos olhando para essa Rússia se tornando socialista, se tornando comunista e tendo medo de que esse socialismo, esse comunismo, ele vá para outros lugares, ele vá afetar outros países, e nós temos aqui uma oposição que é interna também desses nobres que estão perdendo o poder, mas da Igreja Ortodoxa que também está perdendo o poder dentro da Rússia. O que nós vamos ter aqui então? Nós tínhamos aqui então o poder do czar, nós tínhamos o descontentamento da burguesia, nós tínhamos revoltas, as guerras e as revoltas populares, a miséria no campo, tudo isso vai contribuir para, com as dificuldades de guerra, fazer com que nós tenhamos aqui a chamada Revolução Burguesa, que vai ser a retirada do czar do poder, obrigar o czar a abdicar do poder e a entrada daquele governo que eu falei para vocês que é um governo moderado. A partir disso, nós vamos ter aqui a volta dos políticos que estão sendo exilados, nós vamos ter aumento das tensões políticas, aumento das tensões sociais, e esses aumentos das tensões políticas e sociais vão formar a Revolução de Outubro, que é quando Lenin sobe ao poder. Quando Lenin sobe ao poder, então, nós temos aqui o controle do Partido Comunista sobre o Congresso. Nós temos um legislativo, então, sendo controlado, nós temos a nacionalização das terras e o início da formação do que a gente vai chamar de União Soviética. Esse daqui vai ser o quadro que nós vamos ter aqui, que nós tivemos até agora aqui, só para deixar claro.
A partir disso, então, o que nós vamos ter é a oposição interna que nós temos aqui a esta Revolução de Outubro, ela vai se organizar e o que nós vamos ter aqui, então, é uma guerra civil. Uma guerra civil que vai durar 3 anos, que vai de 18 a 21. Essa guerra civil, ela vai dividir a Rússia entre 2 grupos, o chamado Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Branco era basicamente o exército que estava sendo organizado pela nobreza russa, mas é um exército que ele vai contar com um apoio tanto econômico, tanto militar, o apoio logístico da Inglaterra, da França e do Japão. Então nós temos aqui os países vizinhos e os países que investiram na Rússia e tentando ali abafar aquela rebelião, abafar aquela revolução e tentando extinguir, tentando dar conta do comunismo antes dele conseguir se estabelecer na Rússia. E nós vamos ter aqui o Exército Vermelho. O Exército Vermelho é o exército que vai ser basicamente formado então por operários e vai ser formado por camponeses. Essa massa de analfabetos, essa massa de miseráveis, essa massa de pessoas que estavam passando fome vão formar então esse Exército Vermelho que é liderado pelo Leon Trotsky. A partir disso, nós vamos ter o confronto entre esses 2 exércitos, um exército aqui dos nobres, que eram aqueles que antes dominavam o exército, um exército dos nobres que estavam ali equipados, estavam ali com a ajuda da Inglaterra, da França e do Japão, e um exército aqui de miseráveis passando fome. Esse exército de miseráveis passando fome acaba ganhando a guerra e em 1921 ele ganha e o exército branco é rendido. Durante essa guerra civil aqui, é que nós tivemos aqui a maior massacre dos nobres e, por exemplo, a família real da Rússia, ela foi inteira morta, ela foi inteira extinta. Não sobrou uma pessoa que era parente da família real russa na Rússia. Todas as pessoas, o czar, a mulher dele, os filhos deles, todos eles foram mortos. Da mesma maneira, os nobres, quando houve a derrota do Exército Branco, os nobres ou eles fugiram da Rússia ou eles foram mortos também. Então, essa guerra civil, ela marcou um momento de morte dessa aristocracia, desses políticos, dessas pessoas que antes dominavam a Rússia, agora vão ser expulsas ou mortas da Rússia. A partir de então, nós temos aqui o Exército Vermelho, com nossos 2 líderes aqui, o Lenin e o Trotsky. Ao centro do Exército Vermelho aqui, essa população de miseráveis aqui que vai tomar de fato a Rússia, que vai ganhar da nobreza, vai ganhar daquela população, daquela minoria que antes dominava a Rússia e vai exterminar essa minoria que antes dominava a Rússia. Essa população então agora, ela participou da Primeira Guerra Mundial, ela participou agora da Guerra Civil, agora ela vai formar então esse novo país, esse novo país que vai ser a União Soviética, que vai surgir desses 2 eventos, da Primeira Guerra Mundial e da Guerra Civil Russa. O que nós vamos ter aqui então é Lenin como líder em um primeiro momento, e Lenin vai tentar estabelecer então um programa de tentar ali reestruturar, reorganizar a Rússia, e a partir do momento que eles estão reorganizando a Rússia, eles vão fazer o que nós chamamos de nova política econômica. A nova política econômica aqui é um plano de recuperação econômico, é um plano para tentar retirar a Rússia, então, que estava destruída, que estava falida depois da Primeira Guerra Mundial e depois de uma guerra civil, e ele vai ter que dar um passo atrás. É o que ele chama de dar um passo atrás para dar 2 para frente. Você dá um passo atrás, então, do ponto de vista econômico, você permite que as pessoas tenham propriedades privadas, você permite que as pessoas façam pequenas indústrias, você permite que as pessoas abram pequenos comércios, você permite que as pessoas abram ali, façam pequenas propriedades privadas para produzir, e a partir do momento que você faz isso, você tenta reorganizar a economia e dar o impulso necessário para a economia crescer de novo, e a partir disso você conseguir voltar e você conseguir nacionalizar as coisas de novo, e você conseguir ali, a partir de um Estado forte e centralizado, você conseguir reorganizar a sociedade e dar aquilo que as pessoas precisam, dar o mínimo necessário que as pessoas precisam, que vai ser exatamente o mínimo de comida, o mínimo de alimentos, o mínimo de segurança, um mínimo de educação, um mínimo de saúde para as pessoas, que é o básico da sociedade. O socialismo é isso, dar o básico a todas as pessoas.
E a partir disso, nós vamos ter aqui a volta das práticas das iniciativas privadas, nós temos aqui, então, permissão para o funcionamento de pequenas empresas, seja no campo ou na cidade, nós temos, então, pequenas propriedades. Esse momento, então, a partir do momento que nós temos ali o Lenin saindo do poder e depois a morte do Lenin, nós vamos ter um confronto, então, entre o Trotsky, que era um dos líderes do Exército Vermelho, e o Stalin, que agora vai ser um dos líderes do Partido Russo. Então, o confronto entre o Trotsky e o Stalin vai dar a lógica desse momento de fundação da União Soviética. Esse confronto entre o Trotsky e o Stalin vai ter como resultado a morte do Trotsky. O Trotsky, ele perde politicamente para o Stalin, ele vai ser então perseguido pelo Stalin, ele vai ser obrigado a fugir da Rússia, ele vai ser exilado, ele vai viver no México e a partir do momento que ele vive no México, o Stalin depois, ele manda assassinar o Trotsky por... Não sei lá porquê, mas ele manda assassinar o Trotsky com um picador de gelo. O Trotsky então é assassinado, ele é esfaqueado com um picador de gelo, e a partir do momento que o Trotsky então sofre esse atentado e acaba morrendo em decorrência desse atentado, no qual ele literalmente foi picado com um picador de gelo, nós temos aqui o Trotsky morrendo, o partido, aqueles que estavam ali em volta do Trotsky, que eram oposição a Stalin, são desorganizados e perseguidos, ou muitos deles morreram ou fugiram da Rússia, e o Stalin assume então o poder absoluto na Rússia como ditador da Rússia. Nós temos aqui o Stalin, então, não só assumindo o poder, mas utilizando toda a máquina pública, utilizando todo aquilo que o Estado tem para oferecer para formar, então, essa imagem de grande líder, de salvador da nação. Nós temos Lenin como pai da Rússia, Lenin como pai da União Soviética, mas o grande líder, aquele que é o salvador da União Soviética, vai ser Stalin. Stalin vai então fazer uma propaganda muito grande em torno dele e a partir dessa propaganda ele vai se colocar então como o pai da nação, o pai da Rússia, aquele que vai concretizar, aquele que vai colocar na prática tudo aquilo que o Lenin sonhou. O Lenin é a inspiração, o Lenin é aquele que vai fundar ideologicamente a Rússia, mas dentro da propaganda do stalinismo aqui, o Stalin é o pai de fato da nação. O Stalin é aquele que vai colocar as ideias do Lenin em prática. Ele é o herdeiro, o grande herdeiro do Lenin. A partir disso, então, nós vamos ter a ditadura stalinista, que tem no seu começo, então, a disputa entre o Stalin e o Trotsky, e a ditadura stalinista ela vai formar o que nós chamamos de planos quinquenais, que vão ser planos de 5 anos. Nesses planos de 5 anos, nós vamos ter ali o estabelecimento de metas. Essas metas, elas têm como objetivo desenvolver a indústria pesada, então desenvolver a indústria de metalurgia, a indústria de metais, tudo aquilo, a indústria pesada é toda aquela indústria que faz o básico para as outras indústrias funcionarem. Então, as outras indústrias elas vão precisar de metal para funcionar, é essa indústria que vai dar o metal para elas. Ao mesmo tempo, ampliar a rede elétrica da Rússia. A Rússia era um país medieval, a Rússia era um país sem infraestrutura nenhuma, então nós temos ali um plano quinquenal de metas para você levar a eletricidade para toda a Rússia, para esse enorme continente que era a Rússia. Nós temos então um plano também de modernização e mecanização do campo. Nós temos um plano então para tornar a Rússia uma potência agrária que não só dê alimentos para o povo russo não passar mais fome, mas consiga exportar os alimentos. Nós temos aqui a coletivização das terras russas no campo. Então essas terras que estavam concentradas na mão dos nobres, agora vão sofrer uma reforma agrária que elas vão ser dadas para pequenos grupos. Esses coletivos são donos dessas terras e esses coletivos, esses grupos de pessoas, eles têm como obrigação fazer com que essas terras produzam. Eles têm metas estabelecidas pelo governo e eles têm que cumprir essas metas todo ano. Senão eles perdem as terras ou eles vão ser presos, mandados para a Sibéria e executados. Nós temos aqui a promoção da educação pública. A educação, que era uma questão fundamental na Rússia, nós temos aqui uma sociedade de analfabetos, que agora vai se tornar uma potência, mas uma potência a partir da educação. Uma potência que vai transformar uma sociedade de analfabetos na maior população universitária do mundo. Stalin, ele vai transformar a Rússia de um país que é medieval, de um país que tem uma população analfabeta, miserável, passando fome, na maior potência do mundo, competindo ali com os Estados Unidos cabeça a cabeça durante todo o século XX.
O Stalin vai fazer essa transformação. O Stalin vai conseguir dar conta de pegar esse país e transformar esse país numa potência, muito com base na educação, muito com base no investimento maciço em educação, em alfabetizar todo o povo russo e dar condições de todo o povo russo, se quiser, ir para a universidade com uma educação de qualidade, com universidades que são algumas das melhores universidades do mundo. Mas, ao mesmo tempo, o Stalin perseguiu, o Stalin foi ali uma pessoa que era sanguinária contra os seus opositores. Não foi só o Trotsky que ele mandou assassinar. Nós tivemos ali, durante a ditadura stalinista, geralmente ali seus 500 mil mortos, mais ou menos, e nós temos ali 5 milhões de pessoas que foram mortas durante o período do governo do Stalin. O Stalin ali que vai ficar ali até 1950 e poucos, ele vai começar a governar nesse momento e até a década de 50, até o final da Segunda Guerra Mundial, ele já está ali com os seus 500 mil pessoas que ele mandou matar e 5 milhões de pessoas que ele mandou ali prender e torturar. Então, ao mesmo tempo, nós temos um líder que vai transformar, que vai ter ali o seu lado bom de transformar a Rússia em um país moderno, em uma potência mundial, de dar condições para o povo russo ter ali uma vida decente e, ao mesmo tempo, nós vamos ter ali a presença de campos de concentração, campos de trabalho. Esses campos de concentração, esses campos de trabalho tinham condições de vida miseráveis, tinham condições de vida extremamente precárias. Uma pessoa, quando era mandada para esses campos de concentração, ela vivia muito pouco. E a partir disso nós temos esses campos de concentração se tornando também nas prisões políticas daqueles que eram contrários ao Stalin. E a partir disso nós vamos ter uma Rússia que vai se tornar uma potência mundial, mas ela vai se tornar uma potência mundial em cima de uma montanha de mortos. Então o Stalin, por um lado, para alguns, ele vai ser o maior líder, ele vai ser um líder que vai transformar a Rússia, ele vai ser o pai da Rússia moderna. Para outros, ele vai ser um assassino sanguinário. Dependendo do jeito, dependendo do lado que você olha, você vai ter uma possibilidade do Stalin. Ele é um líder controverso, mas ele é um líder que é muito capaz. Ele é um líder que vai colocar a Rússia como potência, ele vai incontestavelmente ganhar a Segunda Guerra Mundial, vai ser o Stalin, acima de tudo, que vai derrotar o Hitler, vai ser a Rússia que vai derrotar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo nós temos esse lado extremamente negativo do Stalin, que é a perseguição e a eliminação da sua oposição. Dessa videoaula, então, nós ficamos por aqui. Se você tiver alguma dúvida, por favor, comente, por favor, me mande um e-mail que eu respondo o mais rápido possível. Até mais, até a nossa próxima aula.